sobre o filósofo aqui que está do meu lado, o René Descartes. Ele iniciou uma reflexão muito importante a respeito da metodologia, do método. O pensamento dele é um pensamento muito de tendência, digamos, mais lógica, mais matemática, né? Porque, como você deve saber muito bem, o René Descartes foi um grande matemático. Okay? Então, você tem lá o plano cartesiano, que vocês estudam no ensino médio, vocês têm lá o produto cartesiano. Então, é dele, é de René Descartes. René Descartes que produziu aquilo. Algumas reflexões sobre reflexões matemáticas sobre a luz, né, na área de física. O Descartes produziu uma série de reflexões assim, matemáticas, que são muito importantes. Mas também mas ele é mais lembrado, né, geralmente assim, pelo seu método da dúvida, que realmente abriu uma reflexão totalmente diferente e abriu para que várias outras pessoas também pudessem pensar por conta própria, tá? Então veja aí que quando a gente fala então de Descartes, a gente tem que lembrar dele como alguém que se preocupou com essa questão da metodologia. Descartes pode ser visto como um dos caras que mais apresentou, né, ou desenvolveu esse aspecto, principalmente com esse método da dúvida dele. Isso vai ter críticas depois, e é engraçado isso, né, gente? Assim, só para comentar um pouquinho também sobre o Descartes, a figura, né, do Descartes. A figura do Descartes acaba sendo assim muito criticada por vários lados, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de estudiosos mais de filosofia medieval, criticam muito o Descartes. Por quê? Porque ele acabou, nessa preocupação com a questão do método, acabou se voltando muito para o sujeito que pensa, o sujeito que sente, o sujeito que conhece o mundo, e esqueceu um pouquinho de falar do mundo, né? Essa é uma das críticas que acaba sendo apresentada, por exemplo, acabam sendo apresentadas por geralmente por estudiosos mais de medieval, né? Eles questionam o Descartes porque teria aberto lá as portas para o subjetivismo, né? O subjetivismo é quando você tipo assim, uma série de pensamentos, por assim dizer, um movimento filosófico que valoriza o sujeito, né, e descreve como que o sujeito recebe o conhecimento. Está muito mais focado em descrever como o sujeito recebe o conhecimento do que descrever os objetos do conhecimento, né? Porque a gente tem sempre aquela relação sujeito e objeto, né? O sujeito do conhecimento e aquele objeto que é conhecido, ok? Os medievais se focavam muito no objeto que era conhecido, ok? E ali com Descartes a gente já vê lá uma mudança, né, de foco totalmente diferente, que a gente vai deixar de falar um pouco sobre as coisas, sobre a realidade, tá? Mas a gente vai começar a falar, já vai estar começando, tá? Ele ainda está começando, ainda tem muitos resquícios aí daquela preocupação sobre o ser das coisas, o objeto lá fora da mente. Tem muitas preocupações com isso. Mas ele está começando um processo que vai começar a dar o enfoque todo no sujeito que conhece. E quando ele dá esse enfoque no sujeito que conhece, gente, ele começa a abrir margem para um certo antropocentrismo, né? Que o ser humano, aquele que é o ser humano, que é aquele que conhece, né? Antes de mais nada. Então, né, o ser humano acaba se tornando o centro das atenções, né? Principalmente quando a gente começa a fazer essa reflexão. Quando a gente pensa, por exemplo, nas meditações metafísicas, que é o que a gente vai ler daqui a pouco, a gente tem lá a primeira meditação, ele trabalha muito as questões das dúvidas, a dúvida cartesiana. A segunda meditação vai trabalhar a questão do sujeito, do eu penso, ok? Da primeira verdade. E a terceira meditação vai trabalhar Deus existe, né? Eu sou, eu penso na segunda meditação. Na terceira meditação vai ser Deus existe. Tipo, a defesa, né, de algumas demonstrações lá de que Deus existe. Esse procedimento aí que vai, digamos, depois, botar Deus depois do sujeito,
Tá? Primeiro eu penso, na segunda meditação. E na terceira meditação bota o Deus existe lá, é como se invertesse a ordem da coisa. Tá? No pensamento mais medieval, você sempre prova Deus primeiro, prova a existência de Deus primeiro, depois começa a falar do mundo, fala das coisas, fala de nós. Aqui Descartes está fazendo um caminho inverso, ele está botando o ser humano no centro da coisa toda ali. O ser humano, a gente precisa aprender a falar de nós mesmos primeiro, para depois falar das coisas, e falar de Deus. Tá? Por exemplo, até de Deus ali. Né? Ele está colocando o ser humano primeiro para depois falar de Deus. É o que muita gente acaba entendendo. Tá? É claro que existem alguns problemas numa ordem metafísica, Deus ainda está em primeiro lugar, não sei o quê. Ali só é uma ordem das razões, a gente tem toda uma questão por trás disso, é óbvio. Tá? Mas nesse procedimento que o Descartes usou, você sente lá exatamente que primeiro a gente está falando de nós mesmos, do nosso nível de conhecimento, do que a gente conhece, para depois falar, né, do mundo e de qualquer outra coisa que seja. Então, o ser humano passa a ser o centro de todas as coisas. Como vocês bem sabem, Deus era o centro de todas as coisas, tá? O teocentrismo na Idade Média. Agora, a gente tem o antropocentrismo na Idade Moderna. Okay? Muita gente vai... isso é interessante de comentar aqui, tá, gente? Se de um lado ele vai ser subjetivista, tá? E muita gente vai criticar ele por isso, vai colocar um pouco do ser humano primeiro, e tudo mais, questões epistêmicas primeiro. Se muita gente questiona Descartes nisso, tá? A gente também tem que tem que olhar para o outro lado. Tá? Descartes ainda tem uma tendência forte tradicional ainda. Tá? Ele era católico, você vai ver ali que ele pretende defender primeiro a alma e Deus, né? Apesar de que ele segue a ordem das razões, né? Não se segue uma ordem metafísica, uma ordem que a gente vai entender depois o que é metafísica. Mas ele segue uma ordem dos procedimentos, certo? É aquela questão do procedimento mesmo. A ordem dos procedimentos de demonstração, uma ordem dos geômetras, por assim dizer, que como ele acaba falando aí. Não é uma ordem do tipo, o que vem primeiro na realidade, tipo, seria o que eu estou chamando aqui de ordem ontológica, ordem metafísica, né? Primeiro veria Deus, depois a gente, depois não sei o quê, depois o mundo, depois a gente, não sei. Essa ordem, né, é uma ordem tipo assim, causal, primeiro veio Deus, depois o mundo, depois a gente. É uma ordem assim, que vai tender a ser uma ordem mais natural, da natureza, metafísica, do ser das coisas e tudo mais. Essa ordem é diferente da ordem que a gente vai estar seguindo aqui, que é a ordem das razões, a ordem metodológica, tá? Que é o procedimento que o Descartes vai estar usando aqui. Então, há muitas coisas que a gente pode comentar a respeito de Descartes, né? Sim, para não quebrar o raciocínio, é que eu estava falando que exatamente a gente não pode esquecer esse aspecto mais assim racional de Descartes. E ele é muito racional, ele estava buscando uma coisa que ele tinha um certo otimismo com a razão ainda. Ele não estava levando os seres humanos a um relativismo, tá bom? Isso é uma das coisas assim que, gente, dá até uma certa vergonha quando eu te vi algumas pessoas falando uma coisa desse tipo. Tá? O Descartes, ele não defendia o relativismo, tá bom? Subjetivismo não quer dizer relativismo, tá bom? Separa bem as ideias aqui. Só porque você está dando um enfoque em estudar o sujeito que pensa, o sujeito que sente, não quer dizer que ele seja relativista, tá bom? Do tipo, o relativismo como tudo é relativo, não existe verdade absoluta, a gente não pode conhecer o mundo, e tudo isso daí é falso, que não sei o que. Gente, esse tipo de coisa não está em Descartes, tá? Não é o pensamento de Descartes, não é a filosofia cartesiana. Relativismo não está presente no pensamento dele. Eu já vi muita gente falando essa bobagem, tá? E não é pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano é sim subjetivista, a gente pode até dizer que sim, mas é um subjetivismo ligado à matemática, ligado a demonstrações de geômetras, ok? Então ele está buscando ideias claras e distintas, né? Essa é uma expressão assim que a gente
marca como sendo cartesiana mesmo, né? Quando alguém começa a falar de claro e distinto, já imagina logo que vem um pensamento de Descartes por trás ali. É porque ele está querendo uma coisa que seja exata, tá? Ele está buscando um método seguro para se conhecer. Ele não está querendo fazer uma coisa a moda Bangu lá de qualquer maneira, tá? Não, querendo empurrar pela barriga lá o conhecimento. Ah, não, o sujeito pensa do jeito que ele quiser. Não, de modo algum. Tá? Ele tinha um pensamento muito rigoroso, muito de ordem matemática. Ele queria precisão no pensamento dele. Então, ele estava buscando a verdade sobre as coisas. Quando a gente começa a falar, então, assim, até mesmo das meditações metafísicas, ali tem um certo comprometimento metafísico com aquilo que ele está falando. Tá? A preocupação de demonstrar de uma maneira segura os elementos daquilo que é metafísico. Só que ele segue a ordem das razões, que é uma ordem mais metodológica, tá? Propriamente uma ordem de procedimentos, para depois alcançar, né, com maior garantia, aquelas informações ali. Na prática a gente vai ver, vai tentar sentir um pouquinho desses aspectos aí, tá bom? É importante deixar claro, então, esse aspecto também da precisão, da busca por uma precisão que o Descartes tinha, tá bom? Que é interessante porque é nesse aspecto que vai ser, que Descartes também vai ser muito criticado agora pelos contemporâneos. Olha só, acabei de comentar que ele é muito criticado pelos medievalistas, né, estudiosos de medieval. Agora, quem estuda muito contemporânea, né, filosofia contemporânea, vai acabar elaborando muitas críticas a Descartes. Por quê? Porque exatamente ele, apesar de ser subjetivista, ele acaba sendo muito metódico, acaba sendo muito, digamos assim, muito matemático, buscando exatidões demais, sabe? Essas verdades não existem, que não sei o quê. E tem aspectos religiosos ali, porque ele, como eu falei, né, ele tem lá na terceira meditação, ele supostamente faz uma demonstração aí da existência de Deus, né? Então, a gente pode dizer que ele tem lá um aspectos assim muito tradicionais, conservadores ali, que muitas das vezes as pessoas vão associar Descartes a pensamentos conservadores, para você ter uma ideia. Então, quem é contemporâneo, às vezes elabora críticas a Descartes por causa disso, né? Que às vezes alguns pensamentos assim, filosofia da mente, acaba associando Descartes a um pensamento assim de um dualismo substancial, que é um pensamento muito de ordem religiosa na filosofia da mente contemporânea. Cara, e tantos outros pensamentos. Então, só para citar exemplos aqui de alguns pensadores que vão criticar Descartes exatamente por causa desse aspecto muito racional, muito lógico, muito matemático dele. Então a gente tem lá, isso é engraçado a gente falar, né? Porque o Descartes ele acaba sendo como que odiado tanto por medievalistas, estudiosos de medieval, quanto por pensadores contemporâneos, tá? E criticam Descartes por isso, por aquilo. E sabe, gente, assim, eu gosto de pensadores assim que acabam encontrando um certo meio termo, sabe, entre às vezes um pensamento assim meio, entre aspas, uma puxadinha conservadora, e outros que tem lá uma puxadinha também subjetivista que vai levar para o caminho mais moderno, mais contemporâneo. Desses dois lados, eu acho que é sempre interessante um pensador que está ali naquele meio termo, né, que acaba sendo exatamente por ele estar bem no meio termo, bem naquele processo de desenvolvimento, ele acaba sendo criticado por todo mundo, né? Eu sempre gosto desses pensadores porque eles são sempre mais polêmicos. Eu sei que você gosta também desse tipo de pensador. Porque é claro que não dá para desconsiderar o papel, a função importante que Descartes teve no seu tempo, ok? Mas há uma série de críticas em cima dele, tá? Realmente muitas ofensas, até uma coisa um pouco ofensiva muitas das vezes no pensamento cartesiano, ok? Mas ele tem muito a contribuir para nós, porque ele produz uma reflexão que eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na sua vida. E a gente vai ver exatamente no texto aí o que o Descartes está querendo dizer. Essa busca aí por uma coisa que seja mais segura para conhecer, essa questão de rever os seus princípios, rever os seus fundamentos, ok? Porque essa questão aí metodológica está exatamente envolvida nisso.
você rever toda a base de pensamento que você construiu até hoje, sabe? Você seria capaz de fazer isso? Até que ponto você seria capaz de fazer isso? O que Descartes está tentando mostrar para a gente é que a coisa não é tão fácil assim para a gente alcançar, tá? Esses métodos que sejam seguros, verdadeiramente seguros, e que afastem qualquer possibilidade de confusão, qualquer dúvida. A gente vai apresentar um pouquinho do método da dúvida de Descartes, que teria exatamente essa finalidade de mostrar que será que existe lá alguma coisa que seja indubitável, né, que sirva de princípio, de base para todo o nosso conhecimento? Vamos tentar então assim entrar um pouquinho, tá, agora no texto propriamente de Descartes. Eu acho que já deu para dar uma boa noção aí, né, do que seria o pensamento de Descartes, um pouco da puxadinha de pensamento que ele tem, tá bom? Vamos seguir então aí com a leitura mesmo do texto.